A NBA vivia uma era de astros. Michael Jordan, Patrick Ewing, Reggie Miller. Mas entre eles, tinha um jogador com estilo único, um armador rápido, com um arremesso impossível de marcar. Mahmoud Abdul-Rauf, um nome que muitos nem conhecem, mas que, em seu tempo, fez várias pessoas pararem só para assistir ele. Seu talento era evidente. Com seu estilo diferenciado, ele conseguiu cativar vários fãs. E a sua história foi muito maior do que as estatísticas. Hoje a gente vai voltar no tempo para lembrar quem foi o talvez melhor arremessador da década de 90. Chris Wayne Jackson nasceu em 9 de março de 1969, em Gulfport, no Mississippi. Ele foi criado pela mãe, Jacqueline Jackson, e não teve pai presente. Ainda quando era só uma criança, ele foi diagnosticado com síndrome de Tourette, tendo que enfrentar tiques e crises nervosas. Isso fez ele ter que aprender a lidar com as dificuldades dessa condição, criando hábitos de treino que ele levaria por toda a sua carreira. Em 84, ele chegou no ensino médio, e Jackson se destacou na Gulfport High School, conquistando o título de Mississippi Mr. Basketball por 2 anos seguidos. Lá ele desenvolveu principalmente seu arremesso, velocidade e visão de jogo, que tornaram suas principais características de jogo. Ele tinha uma boa rotina de treino, o que deixou ele à frente de vários e deixou ele preparado para a carreira universitária e profissional. Chris Jackson fez sua carreira universitária na LSU. No seu ano de calouro, ele teve médias de 30 pontos, 2 assistências e 49% de aproveitamento dos arremessos. Ele foi nomeado All-American e também quebrou outros recordes como calouro da LSU, como as maiores médias de pontos desde Pete Maravich. A LSU ficou com 21 vitórias e 10 derrotas, e foi eliminada na segunda rodada da pós-temporada por Illinois. Já no seu segundo ano, ele teve média de 28 pontos e 3 assistências, com 48% de aproveitamento. E para fazer dupla com ele, chegou ninguém menos que Shaquille O'Neal. Jackson foi de novo ao American e foi finalista do Naismith Award. Para vocês verem a importância dele para o time, ele contou em uma entrevista uma história que em um jogo, Shaq achou que ele não estava passando a bola para ele de propósito e foi reclamar feio. Depois da reclamação, Jackson passou o resto do jogo não passando para Shaq, para ver se ele ficava mais humilde. Depois do jogo, Shaq foi reclamar com o treinador e o treinador respondeu para Shaq: "Esse é o time dele, se você quiser a bola, pode tentar pegar ela nos rebotes." Também nesse ano, Jackson começou a estudar o Alcorão por conta própria. Isso é apenas uma curiosidade. Já a LSU ficou com 26 vitórias e 7 derrotas e foi eliminada por Oklahoma State. No final da temporada, ele se declarou para o draft de 1990, terminando sua carreira na LSU com recordes e um grande impacto. No draft de 1990, Jackson foi draftado na 3ª escolha geral pelos Nuggets e recebeu um contrato de calouro de 4 anos por 8,4 milhões de dólares. Nessa temporada de calouro, ele teve média de 14 pontos e 3 assistências, com 41% de aproveitamento. Nessa época, Denver vivia um momento de reconstrução, depois da saída de Alex English. Teve algumas dificuldades de entrosamento, mas Jackson tinha muita vontade. E ele também fazia alguns rituais estranhos antes dos jogos, como amarrar o tênis várias vezes e pisar sempre com o pé direito ao entrar na quadra. Os Nuggets não conseguiram se classificar para os playoffs, e na temporada tiveram 20 vitórias e 62 derrotas. Para a próxima temporada, uma novidade em Denver, a chegada de Dikembe Mutombo e também uma mudança na comissão técnica. Por conta dessas mudanças, Jackson perdeu o espaço da rotação, diminuindo suas médias para 10 pontos e 3 assistências.
O núcleo jovem estava evoluindo e começando a se entrosar, mas sem nenhum resultado imediato. Os Nuggets ficaram fora dos playoffs de novo, com um recorde de 24 vitórias e 58 derrotas. Lembrou que lá na universidade ele começou a estudar o Alcorão. Então, na temporada 92-93, Jackson mudou legalmente o seu nome para Mahmoud Abdul Rauf, porque nesse ano ele havia se convertido para o Islã. Ele teve pulo nas médias para 19 pontos e 3 assistências, e 93% de aproveitamento de lances livres, o líder da NBA nessa estatística. Ele virou o principal jogador ofensivo dos Nuggets. Ele estava mais focado e consistente, e por parte da religião, ele começou a doar parte do seu salário para comunidades muçulmanas. Apesar de sua evolução, a temporada não foi como esperado, e de novo os Nuggets ficaram com um saldo negativo, de 36 vitórias e 46 derrotas. Para a temporada 93-94, Denver estava sob o novo comando de Dan Issel, e eles viraram a nova sensação jovem na NBA. Abdul Rauf seguiu com suas médias de 18 pontos e 5 assistências. E agora, com o apoio do novo jovem desenvolvido LaFonso Ellis, draftado em 92 pelo time. Os principais jogadores continuaram sendo Abdul Rauf no ataque e Mutombo na defesa. Um momento muito importante dessa temporada que ficou na história da NBA foi a vitória dos Nuggets como a 8ª seed para cima do Supersonics de Gary Payton e Shawn Kemp, a primeira vez na história que uma 8ª seed elimina a primeira. Abdul Rauf nessa série teve média de 24 pontos e quase 6 assistências. Seconds left. Another three, way short. That's it. Mutombo embraces the ball and the unlikely upset. One of the great upsets in NBA playoff history. The 8th seed, a team that was 2 games over 500 on the season. The Denver Nuggets. Mas na segunda rodada, eles perderam em 5 jogos para o Jazz de John Stockton. No ano seguinte, Abdul Rauf renovou com Denver por 5 anos e 15 milhões de dólares. Entre 94 e 96, ele teve o seu auge, com média de 19 pontos e 7 assistências por jogo, e aproveitamento de 92% dos lances livres. Na temporada 94-95, ele recebeu o prêmio de Most Improved Player. Isso mostra como que ele evoluiu e foi importante para o seu time. E nesse mesmo ano, Mutombo ganhou o prêmio de Defensive Player of the Year. Durante esses 2 anos, os Nuggets tiveram várias dificuldades. Em 94 e 95, foram eliminados na primeira rodada dos playoffs pelo Spurs de David Robinson. Já em 95 e 96, eles voltaram a ficar fora dos playoffs com um recorde de 35 vitórias e 47 derrotas. E o Mutombo foi de novo o defensor do ano. Mas o maior destaque dessa temporada 95-96 foi um protesto de Abdul Rauf durante o hino nacional. Ele não se levantou durante o hino e disse depois que a bandeira e o hino representavam injustiças sociais e raciais, além de conflitos com seus princípios religiosos como muçulmano. Como resultado desse protesto, ele foi suspenso por um jogo e recebeu até ameaças de morte, mas mesmo assim, ele manteve a sua postura. Esse momento foi histórico e motivou movimentos semelhantes como o de Colin Kaepernick na NFL. Ele explicou que não fez isso por desrespeito contra militares ou contra os Estados Unidos, mas era para ser uma manifestação pacífica contra a desigualdade e a opressão. Depois disso, para evitar ficar sentado, ele começou a ficar em posição de oração silenciosa e de cabeça baixa durante o hino nacional. Nessas temporadas, ele teve bons jogos contra os Bulls. Mesmo marcando o próprio Jordan, ele fez 40 pontos em Chicago e 32 em Denver. No jogo de 32 pontos, ele terminou uma sequência
de 18 vitórias seguidas dos Bulls. O entrosamento entre Abdul Rauf e Mutombo foi o que tornou essas temporadas tão memoráveis. Mesmo em anos difíceis para a equipe, o talento e a disciplina de ambos se destacavam na liga. Em 96, após a saída de Mutombo e a situação do hino, Mahmoud foi trocado para Sacramento por Sarunas Marciulionis e uma escolha de segunda rodada. Denver estava pensando em mudar os planos e focar mais em uma reconstrução, após meia década sem nenhum grande sucesso. Nos Kings, ele teve média de 14 pontos e 4 assistências. Na época, Mitch Richmond era o líder do time. Abdul Rauf continuou sendo importante no ataque, tendo inclusive um jogo de 32 pontos contra o Bulls. O time não se classificou para os playoffs, mas Abdul Rauf ganhou o apelido dos fãs de The Silent Storm, por seu jogo calmo e inteligente em quadra. Na temporada 97-98, começou meio que um declínio. Com só 28 anos, suas médias caíram para 7 pontos e 2 assistências. Isso foi por conta da chegada de novos jogadores no time, e ele acabou perdendo espaço. Sacramento ficou fora dos playoffs e essa temporada marcou o fim do seu contrato. Por conta de queda de rendimento e perda de espaço, ele não recebeu propostas da NBA. Entre 98 e 2000, sem nenhuma proposta da NBA, ele teve que jogar na Turquia e Rússia por alguns anos, e ficou com umas médias altas acima de 20 pontos. Na temporada 2000 e 2001, ele assinou com o Vancouver Grizzlies por um ano. Ele jogou 41 jogos, e o seu papel foi de mentor de jovens como Mike Bibby. Os Grizzlies não se classificaram para os playoffs, e ele se aposentou da NBA ao final dessa temporada. Depois de se aposentar da NBA, ele continuou jogando profissionalmente na Europa. Ele jogou na Itália, na Grécia e até no Japão, mesmo depois dos 40 anos. Alguns títulos que ele ganhou na Europa foi o da Copa da Rússia em 2004, pelo Ural Great Perm. Em 2004 também, ele foi All-Star da FIBA Europa League, onde ele representou o time do resto do mundo contra o time da NBA. Em 2005, ele foi selecionado para o All-Star Game da Lega Basket Serie A, que é a principal liga de basquete da Itália. E, em 2006, pelo Ural Great Perm, ele venceu o Eurocup Challenge, uma competição europeia de clubes. A carreira de Mahmoud Abdul Rauf terminou em 2011, depois da sua última temporada no Japão. Ele teve 11 temporadas na NBA e chegou nos playoffs apenas em 2 anos, e o máximo que ele chegou foi uma segunda rodada. Porém, ele foi um dos melhores arremessadores que a liga já viu. Alguns falam até que ele foi o Stephen Curry de sua época. Uma fala que define o quão bom ele era é de David Robinson, que disse que se ele pudesse ser qualquer outro jogador, ele gostaria de ser Abdul Rauf e não Jordan. E olha que ele jogou contra os dois. Apesar de não ter conquistado títulos na NBA, ele deixou um legado de talento, disciplina e valores. Sua trajetória foi diferente, e por isso ela foi tão marcante. Ele seguiu suas escolhas e sua religiosidade, como seu protesto durante o hino, o que o tornou seu caminho dentro e fora das quadras único. Ele inspirou jogadores, fãs e comunidades. Após o fim da sua carreira, Abdul Rauf participou de palestras e eventos sobre justiça social, fé e perseverança. Em 2020, ele lançou o documentário Stand, detalhando sua decisão de protestar no hino nacional e suas consequências. Stand. In an era where very few pro athletes did this. You should be celebrated for that. E em 2022, publicou a autobiografia In the Blink of an Eye, que é um relato pessoal de sua carreira, desafios e fé.